Deus abençoe a sua vida. Não me importa qual é a sua religião ou o seu credo. Você é muito bem-vindo neste canal. Vamos analisar um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 18 ao 28. Vamos fazer uma análise da citação do apóstolo Paulo acerca de poetas gregos. Vamos à leitura do texto. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vamos contextualizar-nos rapidamente. Paulo está em Atenas, pregando o evangelho, anunciando a Jesus e a ressurreição. Dois grupos de filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Conduziram-no, então, ao Areópago, aonde os mesmos poderiam continuar debatendo a questão. Chegando ao Areópago, Paulo então informa a eles que havia os percebido, os observado, que eram homens supersticiosos, e que ele observou também que havia ali um altar ao Deus desconhecido, e que era a esse Deus desconhecido que ele anunciava. E aí, nas frases que ele irá se utilizar para argumentar que até então o Deus, o Pai, Yahvé, Yud-He-Vav-He, para os atenienses é o Deus desconhecido naquela ocasião, naquele momento, para eles é, naquela ocasião, o Deus desconhecido, ele vai se utilizar no versículo 28 de frases de poetas gregos dizendo que os mesmos estavam se referindo ao Deus desconhecido. Versículo 27 ele vai dizer: para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aí ele vai dizer, versículo 28, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então o apóstolo Paulo está afirmando que essas citações destes poetas comunicavam acerca do Deus desconhecido, o qual ele está anunciando. Um Deus que ele afirma que não está longe, afirma aos atenienses que não está longe a cada um de nós. E ele vai reafirmar de maneira assertiva o seu discurso, afirmando que os poetas gregos já falavam desse Deus desconhecido. Então vamos analisar se os poetas gregos falavam
do Deus desconhecido quando fizeram estas citações. O apóstolo Paulo se apropria das citações dos poetas e filósofos para afirmar que tais citações são cabíveis ao Deus dos hebreus, ao Pai, ao Criador. Vamos analisar. Primeira citação que vamos analisar. Como alguns dos vossos poetas têm dito. Paulo tinha plena convicção que os atenienses não conheciam o conteúdo do Antigo Testamento. Então ele tinha essa consciência. Então o apóstolo compreendeu que para alcançar a atenção dos mesmos, deveria utilizar-se da literatura poética grega. No entanto, ao fazer uso de tais recursos literários, não desconhecidos ao público, reconhecidamente seria inegável deixar de afirmar que tais palavras se referissem a Zeus. Você vai entender por quê. O maior dos deuses gregos, e não a YHWH. Portanto, conclui-se logicamente que Paulo usurpou as citações referentes a Zeus e as aplicou ao Deus dos hebreus. No texto de Atos 17, versículos 18 ao 28, o apóstolo Paulo faz uso de 3 deles: Epimênides, Cleanto e Arato. A primeira citação que Paulo vai usar como se fosse aplicada ao Deus dos hebreus, a Yud-He-Vav-He, foi: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Citação da obra crética do poeta Epimênides, ou Epimênides, 600 anos antes de Cristo, natural de Knossos, em Creta. Ele notoriamente foi reconhecido como poeta, filósofo, místico grego e profeta. Era conhecido por suas predições e sabedoria. Escreveu oráculos e poemas de cunho mitológico e teológico. Ou seja, Epimênides não estava se referindo na sua obra crética ao Deus dos hebreus, a não ser que o apóstolo Paulo estivesse tentando identificar a adoração que era devotada a Zeus como algo que deveria ser devotado ao Deus dos hebreus. A não ser que aquele altar ao Deus desconhecido, que ele se utiliza, como muitos gostam de falar, como estratégia, na realidade, ele se utiliza para dizer que também era um altar de adoração a Zeus. Só que o mesmo Zeus, para os hebreus, é Yud-He-Vav-He, e que ele trouxe uma mensagem que esse Zeus, ou Deus, ou Yud-He-Vav-He, tem um filho. Não estou afirmando, só estou questionando. Vamos avançar no estudo, porque dele também somos geração. Citação das obras de Cleanto e de Arato, as quais possuíam similaridade de composição na sentença apresentada. Os dois falaram isso em suas obras. Cleanto, Cleantes de Assos, Assos na Ásia Menor, 331 a 233 a.C., foi quando este poeta viveu. Foi um filósofo estoico, discípulo e continuador de Zenão de Cítio. Como segundo escolarca, líder da academia da escola estoica de Atenas. Em seu poema Hino a Zeus, tem uma linha similar em extremos a que aqui vemos citada. Então esse é o verso, ó. Mais glorioso dos imortais, de muitos nomes, todo-poderoso e para sempre, tu, ó Zeus, soberano da natureza, e que guias com tua mão tudo quanto existe. Saudamos com louvores. Justo é que os mortais te invoquem em harmonia, pois somos tua geração, e nós somente, de tudo quanto vive e se move sobre a terra, recebemos o dom da linguagem imitativa. Ou seja, pois somos tua geração, que o apóstolo Paulo usou, não é ao Deus desconhecido, não é a Yud-He-Vav-He,
é a Zeus. E essa escola, essa academia que foi dada a continuidade por Cleanto, que foi continuador de Zenão, de Cítio, era conhecida dos atenienses, porque era uma escola estoica de Atenas. Então essas citações para os atenienses não eram estranhas, e eles sabiam que não se referia ao Deus desconhecido, mas que se referia a Zeus. Por isso, até mesmo que os estoicos e os epicúreos vão dizer: o que esse tagarela aí está falando? O que ele está falando? É alguma novidade isso para nós? Isso que ele está falando aí para nós, o que é isso aí? É o que? Zeus agora tem um filho e mandou esse filho lá para os judeus? É isso que ele está dizendo? Vamos lá, vamos continuar analisando. Estou questionando, não estou afirmando nada. Encontrado em Arato. Quem foi Arato? Poeta originário de Solos, uma cidade pertencente à província da Sicília. Arato viveu em cerca de 300 anos antes de Cristo, 315 a 240 antes de Cristo. Passou um tempo na corte de Antígono Dóson, rei da Macedônia. A linha citada foi extraída do poema didático chamado Fenômenos, que foi composto com a finalidade de relatar as ocorrências principais das ciências astronômica e meteorológica, conforme os conhecimentos da época. Esse poema tem início com uma invocação direta a Zeus. E é precisamente essa invocação que termina a linha mencionada por Paulo, ou seja, a Zeus. A Zeus. Vamos ler. De Zeus começa: jamais deixemos de amar seu nome. Desculpa o riso, gente. Com ele, Zeus, estão cheios todos os caminhos que palmilhamos e todos os negócios dos homens. Enche ele também o mar, todo ribeiro e baia, e todos, em tudo, precisamos da ajuda de Zeus, pois também somos sua geração. Fenômenos 1 a 5. Então, ó, a Zeus, não ao Deus desconhecido, não a Yud-He-Vav-He, a Zeus, pois também somos sua geração, geração de Zeus. Então eu quero falar algo aqui para você pensar. Não estou colocando a minha opinião, estou falando algo para você pensar. Que estratégia é essa? Que muitos pregadores, pastores, pessoas que ensinam, dizem que Paulo se utilizou de uma estratégia. Aí agora vamos questionar, não é a minha opinião, estou questionando com você. Que estratégia é essa? O altar era o Deus desconhecido, mas a pregação se referia a Zeus. A pregação é um sincretismo religioso, estou questionando, de pegar a imagem do Deus dos hebreus e fazer uma mistura com a imagem de Zeus, porque os poemas eram a Zeus. Os poemas foram dados a Zeus, escritos para Zeus. O pensamento filosófico incutido no poema era de louvar a Zeus e não ao Deus dos hebreus. Então o que o apóstolo está fazendo? Está dizendo que Zeus se manifestou aos hebreus como Yud-He-Vav-He, e lá ele tem uma mensagem de um filho, que é diferente da mensagem compreendida pelos atenienses até aquele momento. Então na realidade eles desconheciam as verdades de Zeus. Eu estou questionando, não estou afirmando nada. São questionamentos. Vamos continuar. Paulo, ele tem mais citações, das quais ele se utiliza do recurso de pegar informações ou sentenças literárias referente aos poetas e filósofos gregos. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa expressão, essa citação de Paulo foi extraída da comédia grega de Meandro, da obra Thaís. Meandro viveu por volta de 342 a 291 a.C. Meandro foi o principal autor da comédia nova, ou seja, era alguém famoso. Última fase da evolução dramática ateniense, conhecido dos atenienses, que exerceu profunda influência sobre os romanos, Plauto e, sobretudo, Terêncio. Olha aí, ó, que também viveu em 342 a 291 a.C.
cujos escritos não somente os coríntios conheciam, mas praticamente todo mundo greco-romano. Ele foi um autor grego de grande relevância, cujas citações circulavam verbalmente entre muitos. Ou seja, Paulo pega de um dito popular da sua época, da época em que estava vivendo ali, famoso, e insere nos seus ensinos. Aí você queria o quê? Se o líder está inserindo uma frase conhecida da dramaturgia grega, da filosofia, da poesia grega em seus escritos de ensinamento, cristãos, o que os outros vão fazer também? O que você acha que ia acontecer? Não estou afirmando, estou questionando. Estou apenas questionando. Uma outra está em Tito 1,12. Foi mesmo dentre eles seu próprio profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Olha o que ele está dizendo. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Essa é a opinião acerca de um povo, o povo de Creta, acerca do comportamento moral dos mesmos, e um poeta, Epimênides. Mais uma citação desse poeta grego, conhecido por suas predições e sabedoria. Escreveu oráculos e poemas de cunho mitológico e teológico. Isso não é um questionamento que eu vou fazer agora. Isso não seria uma forma de preconceito por parte do apóstolo? E essa carta ele endereçou particular a Tito. Então, uma carta particular. Ou seja, provavelmente o próprio apóstolo não teria a concepção futura de que isso cairia em domínio público. Então ele escreveu uma coisa dessa para o seu discípulo. Mas e agora, olhando, raciocinando, não é uma forma preconceituosa? Porque você pega uma preconcepção de uma outra pessoa já estabelecida, anos e anos atrás, que lembre-se quando Epimênides viveu, tá ok? Anos e anos atrás, lembre-se, tá? Que não era alguém contemporâneo ao apóstolo Paulo. Epimênides viveu por volta de 600 anos antes de Cristo, tá? E vamos fazer assim, né? Vamos chutar aqui. 600 anos depois a opinião se mantém. Isso não é uma forma de preconceito? Estou apenas questionando com vocês, tá ok? Vamos então nos encaminhar à conclusão. Então, a qual conclusão nós chegamos? Em virtude das análises, das evidências literárias apresentadas, torna-se impossível deixarmos de afirmar que, ao menos nos textos mencionados e referidos neste estudo, o apóstolo Paulo, ou autores / revisores de suas cartas, epístolas e biografia bíblica, em parte se utilizaram de conteúdo poético, filosófico, teológico e dramaturgo grego, com a finalidade de demonstrar em tais obras e composições escritas anteriores ao cristianismo elementos de uma inspiração divina alinhada à revelação do Deus dos Hebreus e Jesus Cristo. Entretanto, em nenhum momento os autores gregos mencionados apresentam tais convicções ou qualquer alinhamento de pensamento religioso com a fé hebraica que possa demandar uma inspiração oriunda do Deus dos Hebreus para algo que pudesse desencadear em uma revelação cristã. Mas sim, é inegável no que tange a mitologia e teologia grega que tudo estava relacionado a Zeus e não a Yud-Re, Vav-Re. Então, esta é a conclusão. E isso é para você pensar. Não estou aqui colocando a minha opinião. Eu lhe apresentei o texto, lhe apresentei os fatos, lhe apresentei as citações. Então vocês estudem mais, se aprofundem mais, porque por trás da Bíblia existe uma história, uma composição. Alguém a escreveu, alguém reuniu elementos que levaram à produção dos textos bíblicos. E chegou o tempo de você começar a questionar, não de maneira cética, não de maneira alienada, mas de uma forma inteligente, a buscar a verdade. O seu intuito tem que ser a busca pela verdade. Ateísmo não é a verdade. Agora estou colocando a minha opinião. Cientificismo não é a verdade. A verdade é o que a realidade diz. E o que a realidade diz em relação aos escritos que eu lhe apresentei é isso. Então se aprofunde mais no que Paulo
escreveu, ou o que escreveram em nome dele, ou o que interpolaram ou acrescentaram em nome dele. Questione, busque a verdade. Não seja um cordeirinho cego em uma religião de massa que só lhe conduz à ignorância e ao engano. Agora sim, estou falando a minha opinião nesse final, após a conclusão. Então abra seus olhos, chame pessoas para estar neste canal, me siga no Instagram, @Pastor Carlos Alexandre Costa, porque eu estou disposto a lhe falar toda a verdade. E nós mal começamos.